ser um tempo de Deus para a nossa vida, para os nossos dias. Então, que você possa abrir seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu intelecto para aquilo que Deus deseja falar e fazer em você e através de você. Amém? Eu gostaria de fechar os olhos agora com vocês e nós iniciarmos com uma oração e depois eu explico como que vai ser a nossa tarde. Quero que seja uma tarde bem gostosa, uma tarde bem legal, para a glória de Deus. Já agradecer em nome de Jesus a vida do pastor Fernando, a vida da pastora Esther, da pastora Márcia, da pastora Silvia, do Emerson, toda a equipe da Secretaria Estadual de Educação. Louvado seja Deus pela vida deles, porque se coloca na brecha para que o ensino não para que o ensino seja propagado em todo o nosso estado, e nós somos muito gratos a Deus por isso. Então, nessa oração eu quero agradecer a Deus por você que está aqui nessa oficina, por todos os nossos líderes e por essa tarde que o Senhor possa nos abençoar e que o Espírito Santo nos direcione em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui com esse povo abençoado, com esse povo que escolheu nessa tarde estar aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais sobre gestão da escola bíblica. Senhor, abençoa cada um, capacita cada um com a tua presença. Espírito Santo, nós te convidamos, esteja no nosso meio, fica nesta tarde conosco, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Que o Senhor esteja direcionando todas as coisas, todas as falas, e tudo seja para louvor e honra do teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela Secretaria Estadual de Educação, a vida do pastor Fernando, a vida da pastora Esther, Pai, a nossa diretora estadual, o pastor Fernando, nosso secretário, a vida da pastora Márcia com os ITQs e MQTIs, a vida da pastora Silvia, do Emerson, ó Pai, que tem nos ajudado tanto nessa empreitada. Que o Senhor continue abençoando, derramando bênção, prosperando sobre a vida de cada um deles. Obrigado cada irmão que está aqui, cada igreja representada, cada pastor representado, cada família representada. Que seja, Senhor, a tua mão poderosa sobre nós e que a tua misericórdia que se renovou essa manhã nos alcance uma vez mais, para que possamos entregar aquilo que o teu Espírito Santo deseja e fala nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Querido, o microfone de você está liberado, tá bom? E para a gente começar aqui, é uma aula de gestão de DBQ, né? Uma aula de gerir, uma aula de criar novas estratégias, uma aula da gente planejar, uma aula de a gente fazer grandes coisas. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouquinho vocês, quero saber um pouquinho de onde vocês são, só que vai ser de um jeito muito especial. Então vai ser assim, ó. Eu vou começar uma história, tá? Vai ser a nossa primeira atividade hoje. Não vou só falar, vocês não vão ficar só me ouvindo. Bota aí pra gente ver. Eu tô tentando botar aqui, Eli, não tô conseguindo. Nós vamos fazer com que todos vocês possam interagir conosco, tá? Quem não conseguir, não tem problema, pode escrever no chat. Quem não conseguir no chat também não tem problema. A gente vai conversando, tá? Mas é só apertar aí o microfoninho e falar. Por exemplo, eu vou começar. Eu sou o pastor Carlinhos, aqui de Jundiaí. E aí eu vou mostrar um objeto. E eu gosto muito de tomar café nessa xícara. E aí eu passo. E agora eu quero chamar a irmã Eli Amaral. Eu sou a Eli. E eu gosto muito de escrever. Então, estou com o meu caderno aqui. Mas eu que vou mostrar para você o objeto aqui, ó, que você vai ligar, ó. Tá, não entendi. É uma Bíblia. O que você faz com a Bíblia? Eu leio todos os dias. Amém. Seja bem-vinda. Da onde a irmã é? De Campinas, São Paulo. Que bênção, irmã. Glória a Deus. Agora você escolhe alguém aí da sua tela para a gente poder. A Jaci. Jaci.
Desflega aí, Jaci, o mudo. Oi, Estamos te ouvindo. boa tarde, paz. Eu sou a Jaciara, sou aqui de Ribeirão Preto, eu sou coordenadora regional aqui da região 740. Não tô vendo. Caneta? Um Eu garfo. gosto um garfo. E eu gosto muito de comer. Ah, glória a Deus. Muito bom. E escolhe alguém aí da Eu telinha para falar conosco. escolho a Marta. Márcia. Tem a Marta aqui. Márcia, cadê você, Márcia? É Marta, pastor. Marta. Ah, Marta. Boa tarde, a paz seja com todos. Eu Amém. sou a pastora Marta, sou da Igreja Quadrangular aqui em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Que bênção, glória a Deus. Pastora, e eu vou mostrar um objeto e você tem que dizer o que que você faz com ele, hein? Uma carteira. Uma carteira remete a dinheiro. Pastora tem bastante dinheiro, né? Olha só, viu, querido? Prosperidade de Deus. Glória a Deus. Muito bom. Pastora, seja bem-vinda. Fica à vontade, escolhe alguém aí da telinha para a gente se apresentar. Eu tenho que ver aqui. Se você não É tiver. Jussara. Jussara. Cadê você, Jussara? Não consegue falar, Jussara? Então eu escolho o Alberto. Boa tarde, paz seja convosco. Consegui, pastor. Então tá bom, tá aguardando. Eu estava apertando o botão errado. Então vai lá, Jussara, não tem problema, a gente está aprendendo. Vamos lá. Paz, boa tarde, sou Jussara. Conheço a pastora Márcia. A gente é daqui de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu sou secretária da Escola de Aula Bíblica. Ah, legal. E eu vou te mostrar um objeto e você me diz o que que você faz com ele, hein? Uma garrafa d'água. Ah, eu salvo os meus rins todos os dias, né? Ah, Bastante, tem que se hidratar. Tem Jesus, a água da vida, e tem a nossa água também para ajudar o nosso corpo a eliminar. Água é vida, né? amém. Glória a Amém. Deus. Então, o Alberto, pode ir, Alberto. Boa tarde, paz seja convosco. Eu sou da região 501, sou aluno do NUEC, estou no segundo ano, pastor. Estou aqui Legal. aprendendo mais um pouquinho. Um livro. As 5 linguagens do amor, tive que ler esse livro, pastor, já. Eu leio muito, gosto muito de ler, pastor. Glória a Deus. Muito bom. Seja bem-vindo, viu, Alberto? Eu vou indo falando aqui, tá? Tá bom. Os nomes. Maras Nunes. Oi, boa tarde, paz. Paz, tudo bem, querida? Da onde você é? Conta pra gente. Eu sou da Sexta Igreja de Botucatu, região 551. Que bênção. E aqui tem uma faca. O que você faz com ela? Olha, faca. Na verdade, meu esposo, ele é colecionador de faca, então tenho muitas aqui em casa só para coleção. Mas eu uso mais para cortar carne. Ah, muito legal. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Vamos falar agora um pouquinho com a Adriana Correia. Cadê você, Adriana? Consegue falar com a gente? Paz para todos. Paz, querida, tudo bem? Como a Jussara estava fazendo tudo errado. Não tem problema, vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada. Você é de onde, querida? Então, Conta eu para nós. sou do Rio de Janeiro, São João de Meriti, da igreja da pastora Nilza, Ah, de legal. Vila Muito bom. Tiradentes. E aqui tem um carimbo. O que você faz com esse carimbo? Nossa, com esse carimbo nós temos a marca de Cristo em nossa vida. Cristo nos carimbou Glória a por Deus. nós. Amém, que bênção. Glória a Deus. Alessandra Máximo. A Marilda consegue falar?
Já liberou o microfone. Pode falar, Marilda. Não estamos te ouvindo, não tem problema. Quem eu estou chamando e não consegue falar, pode escrever, tá bom? Ana Cláudia Araújo. Eu? Ô, minha querida, tudo bom? Tudo bem, a paz seja Paz, contigo. querida. Paz seja com Da todos. onde você Sou do Rio de Janeiro, região 497, e diretora de local de escola bíblica. Muito bom. Aqui tem uma xícara. O que você faz com ela? Uma Bom, caneca. eu não tenho costume de tomar café, mas gosto muito de chá. Muito. Tomo chá na minha caneca. Que legal. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe, Obrigada. minha querida. Fica à vontade. Foi Ana Cláudia. Ana Oliveira. Ana Silva. Boa tarde, paz. Paz, querida, tudo bom? Tudo Tudo bem, jóia? graças a Da Deus. onde você é? Conta pra gente. Meu nome é Ana Cristina, sou de Pontal, São Paulo. Muito. E aqui, Pastor João. Que bênção. Aqui eu tenho um espelho. O que você faz com ele? Vejo a imagem do Senhor, né? Não, glória a A Deus. imagem e semelhança de Cristo, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe. Cidália Romera. Cristina Santos. Paz seja com Ah, todos. amém, querida. Meu nome é Vanilda, eu estou da região 528, Araçatuba, Glória a sou Deus. secretária da Escola Bíblica. Aqui eu tenho um carregador de celular. O que você faz com ele? Eu carrego as baterias, Glória a Deus. a bateria da oração, a bateria da palavra, né, do celular, para a gente estar ligada nas reuniões. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom te conhecer, viu? Fica à vontade. Amém. Dalila. Etel Ferreira. Consegui, eu acho, pastor. Ah, Dalila, querida, tudo bem. É só Vou pra falar. gente. Fica à vontade. Da onde você é, querida? Eu sou de Campinas, daí aqui do Parque Dom Pedro II. Sou Ah, diretora da escola bíblica. glória a Deus. Eu tenho um garfo aqui. O que você faz com ele? O garfo é bom, né? A gente espeta. A gente come, né? O principal é comer, mas a gente usa para várias coisas, para cortar, para apoiar. É bem Sim. auxiliar na cozinha. Glória a Deus. Etel Ferreira, Deus te abençoe, viu, Dalila? Amém. Boa tarde, a paz seja convosco. Meu nome é Etel Ferreira, eu sou da região 445, Superintendente Jerônimo Dantas, Rio de Janeiro. Louvado seja Deus e está sendo uma benção essa live, esse momento de ensino. Glória a Deus. 445, fica em que cidade aí? Rio de Janeiro, Fica no centro mesmo? no centro Ah, mesmo, Cascadura. Ai, que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma carteira aqui, Etel. O que você faz com ela? Guardar dinheiro, guardar folheto para evangelizar Glória a Deus, que bênção. e as Muito... moedinhas da viúva. Graças a Deus. Muito bom. Seja bem-vinda, viu? Lana. Amém. A Lana está aí nos ouvindo? Nanda? Pode ser você, querido. Eu entendi falar Nanda, mas é que estou usando o computador da minha esposa e está gravado o nome dela. Vai lá. Eu sou o Francisco, sou aqui de Artur Nogueira, da Quadrangular de Artur Nogueira.
Glória a Deus, Francisco. Eu tenho uma colher aqui. O que você faz com ela, meu querido? Me alimento com a palavra de Deus, com a refeição normal. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Mara Nunes já falou, né? Luiz Gustavo. Boa tarde, tudo bem? Bem, e você, querido? Conte pra Tudo gente bem, meu onde nome é você Luiz, é. meu nome é Luiz Gustavo, sou aqui de Franca, interior de São Paulo, região 520. Sou membro Glória. da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Que benção. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Estou com uma Bíblia aqui. O que você faz com ela? Para alimentar, né, a nossa alma, o nosso espírito e conhecimento. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Marcela Amorim. Boa tarde. Paz, querida, tudo bom? Paz, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marcela, eu sou líder do Departamento de Educação da Igreja, região 364, Distrito Federal e entorno. Sou da Igreja de Águas Lindas de Goiás. Glória a Deus, seja bem-vinda, viu? E eu tenho um carimbo aqui. O que você faz com ele? Carimbo, ele serve para marcar, né? Nós somos marcados ali, nós somos marcados com a marca da promessa, com Cristo. O carimbo serve para isso, para identificar. Glória a Deus, glória a Deus. Márcia Cristina, seja bem-vinda, viu, Marcele? Márcia? Pode ser a Márcia Rosa. Olá, boa tarde, paz seja com todos. Paz, Eu querida. sou diretora regional, sou a diretora local, né? Hoje estou representando a nossa coordenadora regional, que está também no congresso, a pastora Sueli. Eu sou a Márcia Rosa, aqui da região 711, em Tupã, bem interior de São Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, seja bem-vinda, viu? E eu tenho um espelho aqui. O que você faz com ele? O espelho é para nós contemplarmos a nossa beleza e o que Deus tem feito por nós, né? Que cada vez que a gente vai vivendo mais, a gente vai glorificando a Deus, sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, né? E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, nós somos lindos e nós somos perfeitos. Glória a Deus. Glória a Deus, seja bem-vinda, viu? Amém. Patrícia. Se a Patrícia não conseguir, pode ser a Patrícia conseguiu. Pode falar, Patrícia. Boa tarde, paz Boa seja tarde. convosco. Amém. Sou da região 256, sou diretora da Escola Dominical de Camaçari, Bahia. Oh, glória a Deus, seja bem-vinda, glória a Deus. Que bênção. E eu tenho aqui uma xícara. O que você faz com ela? Eu bebo muito café. Glória a Deus. Amém. É bom, né? Graças a Deus. Pastor Valdemir. Pode ser, então, a Solange Freitas. Boa tarde, paz. Paz, querida. Eu sou aqui de Assis, da Quinta Igreja, diretora local. Que bênção, Solange. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. E, Solange, para você, eu tenho um carregador de celular. O que você faz com ele? Carrego o celular. Bastante, que a gente usa bastante, né? Hoje a gente Amém. aprendeu a usar como um instrumento de trabalho também, dentro da igreja, né? Depois de 2020, é uma ferramenta que a gente usa bastante também. Deixou de ser luxo e se tornou essencial, né?
É. É verdade. Muito bom, seja bem-vinda, viu, Solange? Deus te abençoe. Sônia Alvarenga. Amém. Boa tarde, paz seja convosco. Eu sou Paz, da minha região querida. 878, Santana do Paraíso, Minas Gerais, diretor Glória a local. Diretor local. Glória a Deus. Amém, querida. Eu tenho aqui, ó, uma garrafa personalizada da Secretaria-Geral de Educação. O que que você faz com ela? Tomo bastante água, pastor. Que bênção, isso é muito bom. Glória a Deus. Thalita Cristina. Seja bem-vinda, viu, minha querida irmã Sônia? Thalita Cristina. Paz, pastor. Paz, querida, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá bom, conta pra gente de onde você é. Eu sou de Restinga, interior de São Paulo. Sou da região 520, 520, do pastor Adilson. Ah, legal. Muito Muito bom. obrigada. Seja bem-vinda, viu? E eu tenho aqui uma Bíblia. O que que você faz com ela? Devoro, né? Temos que devorar a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, a Thalita era a última aqui da minha lista. Se eu não chamei alguém é porque entrou depois, aí foi entrando depois, não tem problema. É só escrever no chat, é só para a gente ter uma interação aqui maior. Agora eu vou começar, de fato, a falar um pouquinho sobre gestão. E aí eu vou desativar os microfones e no momento oportuno que eu quiser conversar um pouquinho mais com vocês, eu vou ativar ele para a gente não correr nenhum risco de interrupções durante a aula. Tudo bem? Mas se alguém tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode ir pondo no chat. Ao final a gente vai ler também, não tem problema nenhum, tá? Que bênção ter vocês aqui. Para mim é um privilégio, é uma honra, né? Quem entrou depois e não me conhece, sou o pastor Carlinhos. Sou aqui de Jundiaí, São Paulo. É pertinho mesmo de São Paulo, da capital. Fica 30 minutos da capital, 30 minutos de Campinas. Atualmente eu sou diretor regional das escolas bíblicas aqui da cidade e sou também pastor titular numa igreja aqui da nossa cidade. E eu quero compartilhar com vocês um pouco para falarmos sobre gestão do DBQ. O que é a gestão do DBQ? O que nós temos que fazer, o que dá certo, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para aumentar as nossas escolas bíblicas, o que a gente pode fazer para a gente ter aí um momento especial de todas as nossas escolas. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo minha tela? Sim? Perfeito. Então vamos lá. Queridos, primeira coisa, né? Quando a gente fala de gestão no nível geral, né? Gerir, quando a gente entende o que é esse papel, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que o gestor faz, o que o gestor ele é responsável para fazer. E, além de nós sabermos o que o gestor faz, é importante a gente saber quem nós somos, quem você é em Deus, quem você é na tua escola bíblica, quem você é no departamento de ensino bíblico quadrangular da sua igreja, quem você é nessa sociedade, quem você é no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua igreja local. Muitas vezes a gente fica pensando assim, eu sou o gestor de escola bíblica. Eu sou o pastor titular. Eu sou o médico. Eu sou o pastor auxiliar. Eu sou o ministro de louvor. Eu sou a esposa do pastor. Quem eu sou? Quem você é? Antes de tudo, quem nós somos para começar a fazer gestão, né? E às vezes essas perguntas levam a gente para um lugar que a gente às vezes fica pensando, será que nós conseguimos ou será que nós não conseguimos?
A gente, às vezes, vai colocando um rótulo em nós mesmos e a gente vai ficando paralisado naquilo que Deus quer que nós sejamos. E a única verdade que define quem nós somos é a palavra de Deus em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Você pode anotar, mas está lá escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E vamos colocar ele para dominar, para gerir toda a terra. Ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. Todas as outras coisas que você faz, você está fazendo, você está passando por esse momento. Mas a tua identidade, você é imagem e semelhança de Deus, com o privilégio de ser filho de Deus, para poder fazer gestão. Então, quem é você na tua escola bíblica? Imagem e semelhança de Deus, que vai fazer gestão da escola. Quem são os seus professores? Imagem e semelhança de Deus, que vai dar aula. Quem são os pastores? Imagem e semelhança de Deus, que vai cuidar da igreja. Quem são os médicos? Imagem e semelhança de Deus, que vai cuidar da saúde das pessoas. Então, quem nós somos, quando a gente entende, a gente melhora o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de trabalhar. Então, eu quero dizer para você, se você está achando que você não tem jeito, que você não dá certo, que você não foi chamado para isso, que você... Não. A resposta dessa tarde hoje é que você foi chamado para isso e que você é imagem e semelhança de Deus e que você pode fazer, sim, com muito zelo a obra de Deus. Perceba você foi a única coisa que Deus pega com as mãos para fazer. Haja luz, ele fez com a voz. Haja luz. Haja separação das águas. Haja separação do dia e da noite. Haja com a voz, com a palavra. Mas você, ele pega do barro, ele faz você conforme a imagem e semelhança dele. Então você é alguém de muito valor e muito especial. E quando você entende isso, você começa a gerir melhor e fazer gestão melhor. Tá? E o que é gestão? A gente fica muito assim no tabu de que o gestor da escola bíblica, o diretor da escola bíblica, ele precisa dar aula. E não necessariamente ele precisa dar aula. Ele precisa estar apto para cobrir se tiver buracos. Ele pode dar aula, mas ele não precisa só dar aula. E que às vezes a gente vai acumulando as funções e a gente vai ficando um pouco cansado. E a gestão da escola bíblica é um conjunto de princípios relacionado a funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. 4 funções que você tem: planejar, organizar, dirigir e controlar. Repita comigo aí na sua casa: planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a função do gestor da escola bíblica, do gestor da DBQ da sua igreja. Ele vai fazer todas essas coisas, trabalhar com os recursos que estão disponíveis, de uma maneira eficiente para atingir os objetivos. Então, isso que é gestão. Às vezes nós nos atropelamos e nós queremos dar aula, nós queremos preparar a arte da escola, nós queremos fazer os convites, nós queremos preparar o evento e a gente precisa planejar, organizar, dirigir e controlar. Você é imagem e semelhança de Deus e você precisa entender que as pessoas também são imagem e semelhança de Deus e que a primeira coisa para a gente fazer uma gestão eficaz é nós termos uma equipe que vai nos ajudar. Uma equipe que vai estar conosco. Nós precisamos confiar nas pessoas, nos recursos que Deus coloca na nossa vida. Nem sempre é fácil, nem sempre vai ser um mar de rosas, mas o Senhor confia em nós para planejar, organizar, dirigir e controlar uma escola bíblica. Uma escola bíblica é o departamento que muitas vezes é o menos frequentado. Por quê? É o departamento da razão, é o departamento da verdade, é o departamento onde as
onde a gente fala sobre a Bíblia, onde não tem discussões supérfluas, onde não tem subjetividade, mas existe verdade. E muitas vezes as pessoas não gostam da verdade. E a escola bíblica, ela traz a verdade, a escola bíblica, ela traz esse esclarecimento. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos planejar bem, organizar bem, dirigir bem, controlar bem, para que as pessoas começam a entender que a verdade precisa fazer parte da vida delas. E com o que a gente vai fazer isso? Com os recursos que nós temos disponíveis. Quem são os recursos que nós temos disponíveis? As imagens e semelhanças de Deus que Ele colocou do nosso lado. Às vezes, não vai ser do nosso jeito. Muitas vezes, não vão fazer como a gente quer. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos trabalhando como gestores, nós estamos desenvolvendo pessoas para que o reino seja propagado. Amém? E primeiro aqui que eu vou falar é sobre planejar, né? O conceito de planejamento consiste no ato de criar, conceber antecipadamente uma ação, desenvolver uma estratégia programada, atingir determinado objetivo, funciona como uma forma de identificar um alvo específico, com a intenção de organizar e ampliar melhores as maneiras para atingir. Então, Deus é um Deus organizado. Deus prepara toda a criação primeiro, para depois vir o homem e habitar na terra. Nós também precisamos fazer isso com a nossa escola bíblica. Qual foi a última vez que você planejou um trimestre, um semestre ou um ano da tua escola bíblica? Eu quero fazer isso nos primeiros meses, eu quero fazer isso no meio do ano, eu quero fazer isso até o final do ano. Quanto que você planejou, quantos professores você queria treinar, quantos professores você queria dando aula, quais eram as pessoas possíveis que poderiam estar na sua equipe, qual foi o último planejamento que você fez sobre a escola bíblica? Eu quero que você, pode escrever no chat aí. A última vez que você planejou, a última vez que você fez aquele planejamento top, qual foi a última vez? Faz um mês, faz um ano, faz 6 meses? A última vez que você planejou a sua escola, qual foi a última vez? Pensa um pouquinho. Nós precisamos planejar, porque muitas vezes nós estamos no automático, né? Nós estamos no automático e a gente esquece muitas vezes que o planejamento é importante. E esse é o papel do gestor. Esse é o nosso papel. Planejar, organizar, né? Qual vai ser o estudo que eu vou dar, qual vai ser a matéria que eu vou dar, qual vai ser o material que eu vou utilizar. Então, tudo isso faz parte do teu papel. Esse planejamento. E, pastor, às vezes o planejamento não deu certo. Revisa, refaz. Deus é um Deus especialista em recomeço. Recomece. Faz de novo. Tenta mais uma vez. Começa mais uma vez. Nem sempre vai dar certo. Mas, uma hora você chega lá. Eu vou contar um caso para vocês. Uma vez a gente planejou a nossa escola e a gente quis fazer uma sala só de surdos, né? E aí nós fizemos a sala só de surdos e nós achávamos que ia ser muito bom, que ia dar tudo certo, ia bombar. E não foi assim. Por quê? Nós entendemos no começo que eles vieram, que eles se sentiram à vontade na sala, mas faltava a inclusão. Porque eles são surdos, mas eles são gente. Eles precisam estar na sala das pessoas. E foi aí que a gente entendeu. Então vamos multiplicar pessoas para estar na sala de jovens, para estar na sala de mulheres, para estar na sala de homens, para estar na sala de crianças, porque assim a gente inclui
e a gente não deixa eles exclusivos numa sala só, fazendo uma exclusão. Mas a gente coloca eles nas suas devidas salas e faz uma inclusão. Então a gente vai readaptando o planejamento. Uma vez eu falei, vamos estudar Ruth. No meio do estudo de Ruth, a gente viu a necessidade, pelo momento da igreja e tudo que estiver passando, da gente partir para os Juízes. Então vamos estudar Juízes. E o que a gente tem feito com o nosso planejamento? Muitas vezes a gente planeja, a gente quer que escreve em pedra, não dá certo e a gente desiste. Mas imagens e semelhanças de Deus que eu estou falando aqui, os melhores gestores da escola bíblica do nosso mundo, do nosso Brasil, quero dizer para vocês, planejem. E se não der certo, não tem problema nenhum de refazer. Não tem problema nenhum de pôr uma pausa e vamos mudar o jeito. O importante é que a palavra de Deus seja estudada, que a palavra de Deus seja propagada. Então, que você possa fazer isso, planejar, olhar teu planejamento, revisar teu planejamento, e eu vou dar algumas dicas de planejamento durante essa aula, e eu quero que você fique bem ligado naquilo que nós vamos fazer. Amém? Depois do planejar, nós temos a organização. Tá, pastor, eu planejei, agora o que eu faço? Eu vou organizar. Eu vou organizar qual é a forma que eu vou executar o que eu planejei. Então, como que eu vou fazer? Lembra lá na multiplicação de pães e peixes, Jesus falou assim, ó, junta todo mundo, separa eles e a gente vai entregar comida. Foi isso. Né? Lá em Êxodo também, quando Moisés fala, separa o povo que nós vamos fazer líderes de 100, líderes de 50. Então, como que você vai organizar? Como que você vai organizar tudo isso que você planejou? Tá, eu planejei, agora eu preciso organizar para sair do papel. E aí você começa a fazer. Algo muito importante, irmãos, eu quero que você guarde isso na sua cabeça. O perfeito é inimigo do não feito. Nós precisamos fazer o nosso melhor. E muitas vezes o nosso melhor não é perfeito. Perfeito é só Jesus. Então a gente às vezes quer ser perfeccionista demais, buscar perfeccionismo demais, e a gente não sai do lugar. Então a gente precisa entender que o perfeito é inimigo do não feito. Faça. Nós precisamos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós precisamos planejar, fazer, mas que quem convence que a obra é do Espírito Santo e não nossa. Então nós precisamos fazer com excelência sim, precisamos fazer o nosso melhor sim, mas nem sempre vai ser perfeito. E às vezes o perfeccionista busca um vazio que não vai existir. Então, por isso que muitas vezes as pessoas param, muitas vezes as pessoas paralisam. Então, organiza direito. Quantas salas eu vou... no planejamento eu falei que eu vou ter 3 salas. Onde elas vão ficar? Na organização você precisa colocar isso. No planejamento eu falei que nós vamos estudar 2 matérias. Em qual período? Quando vai começar? Onde vai terminar? Qual vai ser o material? Quem que vai dar a aula ABC? Você precisa organizar, tá? Organizar, colocar nome e fazer as coisas acontecerem. Depois, nós temos o dirigir. O que é o dirigir? É a direção mesmo. A gente pega o carro e a gente vai dirigir. Eu vou sair, por exemplo, pessoal lá do Rio de Janeiro. Eu vou sair lá de São João do Meriti e vou lá para Copacabana. Tá, eu vou pela linha vermelha, eu vou pela Avenida Brasil, por onde que eu vou? Eu preciso chegar em Copacabana. Onde é melhor? Qual é o melhor trajeto? E aí eles vão dirigir, né? O conceito de direção. Então, orientar, coordenar os trabalhos das pessoas, ou seja, as pessoas esperam que a gente fale o que elas façam. Muitas vezes a gente planeja, a gente organiza, mas a gente não passa. A gente fica preso em nós e a gente quer que as pessoas interpretem o que nós queremos e elas não vão fazer o que nós queremos. Elas vão adivinhar na cabeça delas, elas vão interpretar de alguma forma e fazer. Por isso que é importante a direção, por isso que diretor de escola bíblica, dirigir, gestor de escola bíblica, direcionar, você nasceu para mandar, literalmente. É o mandar aqui, para como executar,
como fazer as pessoas entender e você certificar que as pessoas entendeu para que o trabalho possa fluir. E depende de mim e de você. Você não está fazendo mal para a pessoa, você não está querendo impor algo para a pessoa, mas você está querendo com que a pessoa vá para a direção certa, vá para a direção correta. E as pessoas esperam isso da gente. Dirigir. Por exemplo, Noé. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus direciona Noé. Eu quero deste tamanho, esta maneira, deste jeito e neste formato. O que acontece? Sai a arca. Muitas vezes o que está faltando é direcionamento. Então a gente tem esse papel como gestor do DBQ e nós precisamos fazer isso com muito zelo, com muito cuidado, saber falar com as pessoas, porque elas são imagem e semelhança de Deus. E como eu vou falar de qualquer jeito, como eu vou expor de qualquer jeito se eu estou falando com alguém que parece com Deus, né? Então nós precisamos fazer com muito zelo isso e fazer que aconteça de uma forma especial. Amém? E o último, né, do planejar, organizar, dirigir, tem o controlar. O controle está relacionado com a administração, seja documentos, produtos, pessoas. Então controlar, eu estou dirigindo o carro, se eu perder o controle, eu caio no rio. Se eu perder o controle, eu bato no poste. Se eu perder o controle, eu tomo o meu carro. Então, o controle é como que está sendo executado a tarefa, como está sendo executado a aula, como está sendo executado o planejamento, como as pessoas estão fazendo. Aqui o controle vai permitir com que eu faça as minhas revisões e para eu entender se eu preciso ir para o outro lado ou se eu posso seguir do jeito que está indo. O controle é importante demais. A gente precisa entender e olhar para o nosso planejamento e ver se está acontecendo daquilo que nós planejamos, daquilo que nós executamos. Neemias, quando foi construir o muro, ele dá todas as ordens, mas ele vai controlando, ele vai vendo se está dando certo, se não está dando certo. Então a gente precisa entender e a gente precisa focar em controlar. Ai, pastor, mas é ser muito controlador? Não, é ser zeloso pelas coisas de Deus. Eu planejo, eu organizo, vou direcionar as pessoas e vou ver se tudo que está acontecendo, se tudo que eles estão fazendo está conforme a gente planejou. E se não estiver, vamos conversar, vamos readaptar, vamos revisar e vamos organizar para que todos estejam estudando a mesma Bíblia, sendo alimentados pela mesma palavra e para que todos sejam abençoados. Amém? Bom, até aqui. Eu quero agora perguntar para vocês. Aí no chat mesmo, ou eu vou abrir o... Exatamente, irmãs. Dirigir é um desafio. Dirigir não é fácil. E ele tinha Sanbalat e Tobias, realmente. Mas nós fomos chamados para isso, né? Em nome de Jesus. Eu vou abrir um pouco o microfone para vocês, e quero ouvi-los. De tudo isso, essa primeira parte que a gente ouviu, para a gente ir para a próxima parte. Se faz sentido para vocês, 2 pessoas, pode abrir o microfone e falar. Paz, pastor, paz a todos. Eu esqueci de falar que eu sou da região 715. E, para mim, assim, a gente teve um período... Tá dando para ouvir, pastor? Tá? Sim, querida, estamos te ouvindo. Então, tá bom, agora ouvindo e vendo. Nós tivemos um período bem desafiador durante a pandemia, vou começar de lá. 3 anos de pandemia aproximada, acho que foi 2 anos de pandemia, 1 ano parado mesmo todo mundo voltando online, a gente ficou sem e tal. E aí teve uma diretora que também faleceu da Covid, então para a gente foi um período complicado. E quando retornou agora, pastor, tem tido muitos desafios, né? E eu me emociono porque eu queria tanto fazer tantas coisas, né? Mas
a gente está sem as pessoas, né? As pessoas que foram com a pandemia, alguns pararam, outros não querem mais voltar. Então, assim, a gente sentiu muito e está sentindo ainda. E eu tenho essa visão, todos os trabalhos de simpósio, eu absorvo isso muito, mas sabe quando você vem para a tua casa e você tem uma resistência, e claro, a gente sabe que também é espiritual, mas a gente não tem, não vou dizer o apoio, né? Porque para fazer a obra do Senhor realmente é desafiador, mas eu olho para a minha escola, eu não consigo pôr uma professora para criança. Eu não consigo pôr uma professora para adolescente. Nem o dirigente, eles não têm esse, eu vou ajudar, eu vou fazer, sabe? Então, eu sinto uma resistência muito grande. Às vezes eu ouço, eu vou no simpósio e eu falo, gente, eu estou tão longe de ter... A gente faz o planejamento, igual o senhor falou, mas o planejamento não chega nem na rasteirinha do que tem que ser. Então, é frustrante você olhar para a igreja, e até que tudo bem, uma certa feita, meu pastor, ainda conversando comigo, de uma certa forma me cobrou, mas eu vejo assim, falei isso para ele, eu acredito que a escola bíblica ela é o segundo culto. Se nós temos 40 membros, pastor, de noite, 10% desses membros é direcionado para a escola bíblica. Eu tenho 6, eu tenho 8, 9, e mais 2 crianças, 3 crianças. Então, eu falei para ele, pastor, eu estou dentro, meu filho, é o que reflete lá em cima, que cai aqui embaixo. Mas, assim, é frustrante, entendeu? Eu estou passando esse período que eu vou dizer para o pastor, se a gente não tem realmente o chamado, a gente joga a toalha, porque parece que é a gente, né? Parece que é uma resistência não só espiritual, mas uma resistência pessoal. E eu já fui de escola bíblica antes da pandemia, e era um período até que foi controlável. Tinha uma classe de crianças, tinha uma classe de jovens, tinha uma classe, né? Então é sobre isso, assim, eu quero aprender, estou aprendendo, mas eu estou me sentindo assim só acumulando, né? Eu acho que vai chegar uma hora que Deus vai falar, agora usa, minha filha. Mas agora eu não consigo. Mas vamos lá. A sua realidade, você tem 40 pessoas, né, na sua igreja. Então, entenda, primeira coisa, Deus te escolheu. Segunda coisa, você é imagem e semelhança dele. Então, não queira, não mude o teu discurso. Você está assim, ó, eu não consigo colocar uma professora de criança, eu não consigo. Tá, então vamos mudar. O que você tem hoje disponível? É você e você? Então, se é você e você, você vai começar. E aí você pode, uma ideia, de repente, eu não consigo no mesmo horário ter uma sala de criança e uma sala de adulto. Então você separa. Faz você a sala de criança de 1 hora até outra hora e a sala do adulto em outro horário. Porque você muda o cenário. Eu não consigo, não. Eu não conseguia, agora eu estou agindo. Então você faz um planejamento com a sua realidade. Às vezes pode ser que você está colocando expectativa numa realidade que não é sua. E muitas vezes a gente se frustra por isso, porque a gente coloca uma expectativa alta, mas nós não temos, a nossa realidade está aqui embaixo. Então, traz para a sua realidade. Eu vou dizer para você, eu era pastor auxiliar e eu tinha uma igreja, na igreja que eu ia, ela tinha mais de 1.000 membros. A minha escola bíblica tinha mais de 350 alunos. Eu tive na escola bíblica, quando eu fui diretor local, 15 salas de escola bíblica. Olha que maravilha. Eu tinha 45 professores. Mas essa é a minha realidade. Então, é um sonho e não uma realidade. Então, mas Deus precisa começar a trabalhar na nossa realidade. Deus só trabalha na nossa realidade. Então, qual é a sua realidade hoje? Senhor, eu tenho isso. Com isso, eu vou fazer o meu melhor e vou começar. E Deus vai começar a mandar recursos. Agora eu fui para uma igreja de bairro. A igreja que eu estou é na roça. Do lado da igreja é um pasto. Os boi no meio do culto, eles dão glória a Deus.
No culto de Novembro Azul, a cara de boi tá lá no pasto da igreja, a decoração tá pronta, o rosto de boi. Então, eu fui para uma igreja agora, nós pegamos a igreja com 15 pessoas. Nós estamos lá há 8 meses. Hoje, glória a Deus, nós estamos fazendo culto com 80, 85 pessoas. E a nossa escola bíblica está indo 15, 20 pessoas. Mas eu tinha 350. Como que você acha que é para mim? Né? Então a gente precisa entender a nossa realidade, o nosso momento. Então Deus tem 40. E é nesses 40 que ele vai fazer. Não queira ter os 350. Não é hora ainda para você. Faça o melhor planejamento. Muda o teu discurso. Eu não conseguia. Você está muito não consigo. E quem faz você conseguir é o Senhor, não são as suas forças. Então volte isso. Faça uma revisão. Entende? O que eu consigo fazer com o que eu tenho. Lembra? É gerir com os recursos disponíveis. Não gerir com os recursos que eu pretendo ter, mas o que você tem disponível hoje. Amém? Então, vai pensando, reflita. Às vezes muda o horário, às vezes o horário não está legal, muda o horário. Às vezes uma sala a mais. Não sei, tem vários recursos, né? Às vezes vamos fazer uma janta, pastor, vamos fazer um café da manhã, vamos fazer alguma coisa, vamos sambar, vamos fazer qualquer coisa, subir na árvore. Zaqueu subiu na árvore, né? Alguma coisa para ver Jesus. Então, alguma coisa estratégica para poder fazer, tá bom? Ó, alguém te deu uma sugestão aqui, ó, senhora, irmã, a senhora pode fazer a escola bíblica das crianças no domingo no horário do culto. Olha que bênção, uma bênção também, né? Uma ideia muito boa, né? Café já Glória a tem, Deus. né? Já tem. O café a gente faz na rua, na calçada, que eu disponibilizo. Estou chamando o pessoal de fora, pastor. É O isso senhor aí. Deus me deu uma estratégia e falou: vai para a rua, na calçada. E Mas eles é estão isso. mas ainda É não estou conseguindo isso. trazer para dentro, né? Eu não, o senhor falou que vai trazer, eu creio. Mas agora começa a oferecer café com oração. Isso. A minha igreja, a igreja onde eu ia, ficava na rua da estação de trem. E de manhã a gente implantou café com oração. Dava um café e recebia oração. Só tomava o café se o senhor pudesse orar. Se não orasse, não tomava o café. Aí o povo... Aí o povo pegava. Mas isso é importante demais, né? Isso é maravilhoso. Amém? Muito bom. Mais alguém que abriu... Mais uma pessoa nós vamos ouvir para a gente continuar, que foi a Alessandra. Foi... que levantou a mão. Ninguém? Alguém mais quer compartilhar? Obrigado, viu, minha irmã Dalila, por compartilhar. Amém. Obrigado Amém. e tamo junto, viu? Tamo junto. Se precisar Foi de muito ajuda, bom. fale com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos continuar, queridos. Então tá tudo claro, né? O pessoal, se tiver perguntas, vão perguntando aí. A gente vai... minha preocupação é que vocês entendam e que a gente saia daqui numa tarde abençoada, tá? Nós vamos agora para o próximo bloco, que é o que mantém uma escola bíblica em pé. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar com os amados. Compartilhar. Deixa eu pôr a apresentação. Ok. Então vamos lá, queridos. Falamos disso, né, de planejar, e o que mantém uma escola bíblica em pé. Eu quero que você grave isso. Pode pá. É isso que mantém uma escola bíblica em pé. A linguagem da moçada. Pode pá. Você vai lá? Pode pá. A escola bíblica vai dar certo? Pode pá. Eu tenho os melhores professores? Pode pá. A escola bíblica minha vai ser a melhor do mundo? Pode pá. O que é esse pode pá? É amém. Assim seja, vai dar certo. Amém? Então, esse pode pá é o que mantém uma escola bíblica em pé. E o que é isso, esse pode pá? Esse pastor tá louco. Não. São algumas siglas, são iniciais daquilo que facilita a nossa escola bíblica, tá? Então, primeira coisa, o que é o pode pá? O P é pastor titular presente.
Isso é importante demais. Ai, pastor, mas eu tenho um desafio, o meu não está presente. Não está ainda. Começa a envolver ele, começa a pôr ele para dar aula, começa a falar a importância dele estar lá. Leve os projetos da escola, pastor, vamos fazer isso, o que o senhor acha, o senhor abençoa estar no conosco, e se o senhor estiver aqui com a gente, vai ser maravilhoso, dê a palavra para ele, o pastor gosta de ser mimado, gente, mima, que é muito bom, tá? Que é muito especial. Mas ele estando presente vai facilitar a tua vida, você não está sendo puxa-saco, você está sendo inteligente, você está gerindo com os recursos que você tem. Então, honre teu pastor, chame ele, traga ele com você, porque o Senhor vai te honrar também. Oração e jejum. Qual foi a última vez que você jejuou pela tua escola? Qual foi a última vez que você orou direcionado só pela tua escola bíblica? Ou a tua escola bíblica está fazendo parte de um combo de jejum? Ou a tua escola bíblica está fazendo parte de um combo de oração? Ou tem um propósito específico? Ou tem um grupo fazendo isso? Sem isso, irmãos, não vai para frente. Sem isso, a gente perde. Então, oração e jejum é o segredo do sucesso do crente. O segredo do sucesso de algumas pessoas é dinheiro, habilidade. O nosso é oração e jejum. Sem joelho no chão não cresce, sem jejum não cresce. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Diretor local entusiasmado e criativo. Vocês, gestores entusiasmado e criativo. Não adianta o gestor estar lá assim, domingo de manhã. Bom dia. Que treva acordar cedo. Meu Deus. Que pesado. Não. Ô glória, que manhã especial, a manhã dos amantes da palavra de Deus, e o Senhor vai falar com você através da tua vida. Criativo, crie. Ai, eu quero fazer uma escola bíblica na Praça Central, eu quero fazer uma escola bíblica no parque da minha cidade, em algum lugar diferente. Os irmãos vão com você, pode ter certeza disso. Agora, se você for aquela curva de rio que fica... Ai, no céu, ô vida, não tá vindo ninguém mesmo. Eu não dou certo mesmo. Irmãos, ninguém vai. Agora, se a gente vai para cima, aí os irmãos vão com a gente, tá? Se eu tiver o pode, eu vou gerar o pá, que é professores excelentes e fascinantes. Professores que vão com a gente, professores que estão com a gente, professores que vão para cima. E alunos alimentados e não enganados, que é isso que a gente precisa gerar. Alunos cheios da verdade, alunos cheios de Deus, alunos com a presença do Espírito Santo, alunos onde o testemunho de Jeová vai abordar e ele não vai ser enganado, onde o falso profeta vai tentar entrar e não vai ser enganado, alunos onde vão viver o arrebatamento de forma clara e objetiva. Então é isso que nós precisamos gerar. Esse é o nosso objetivo. O nosso planejamento precisa estar nisso. E nós que podemos fazer, e nós que devemos fazer isso. Amém? Agora eu vou voltar aqui e o que vocês acharam do Podpah? Me diga aí. Faz sentido? Quem participou da minha aula ano passado? Que tem algum testemunho que começou a fazer e deu certo. O que mudou? Alguém tem um testemunho? Podpah. Eu vou mandar, tá? Eu vou disponibilizar os slides, vai ter lá. Eu vou mandar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, tem alguém aqui, algum aluno que participou da minha aula no simpósio passado? Que quer contar algum testemunho?
Não? Então tá bom. Muito bom. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Tá? Nós vamos fazer uma dinâmica muito especial. Uma dinâmica abençoada. E eu quero todos participem, hein? Vou chamar umas 5 pessoas para a gente poder falar. É só abrir o microfone e aí vocês vão falar, tá bom? E ligado àquilo que é gestão para a gente, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente tem aí como objetivo. Então aqui é nossa, aqui tem um papel, certo? Vocês estão vendo? Na minha tela? Aí na tela de vocês? Vocês estão vendo, né? Glória a Deus, ó. Então todos estão vendo a tela bonitinho. Muito bom. E aqui tem alguma coisa dentro desse papel. E eu vou oferecer ele para algumas pessoas. E vocês têm que dizer aonde o que vocês têm que tentar falar para mim. O que está escrito aqui, ó, tem alguma coisa, está escrito. O que está escrito e aonde você colocaria esse papel, tá? Então, vamos lá. Vou começar com a Márcia Rosa. Márcia Rosa, lá de Tupã. Pastor, não estou conseguindo, não estou vendo a imagem. Tá, não tem problema, mas tem um papel aqui, Márcia, tem um papel todo dobrado e dentro dele está escrito. O que você acha está escrito e onde você deixaria esse papel? Eu acredito que seja um versículo. Certo. E eu deixaria na mesa da escola bíblica. Na mesa da escola bíblica. Muito bom. Isso. Perfeito. Obrigado. Irmã Sônia Alvarenga. Senhora, o que a senhora está vendo? O que a senhora acha que está escrito aqui? Onde a senhora deixaria? Eu acho que está escrito uma passagem bíblica, pastor. Uma passagem bíblica, muito bom. E onde a senhora deixaria? Eu deixaria na sala dos professores da escola bíblica. Na sala dos professores. Perfeito. Solange. Oi, eu acho que tem um convite para a escola bíblica e eu entregaria para um visitante da igreja que não frequenta IBQ. Muito bom. Thalita. Thalita. Pastor? Oi. Eu acho que é uma palavra de incentivo e colocaria para a igreja. Totalmente para a igreja. Isso. Perfeito. Dalila. Eu acho, pastor, que está escrito: você é imagem e semelhança de Deus. E eu colocaria em frente ao meu guarda-roupa, no quarto. Amém, amém. Glória a Deus. Mais uma pessoa só para a gente... Ana Silva. Ou Ana Cláudia. Bom, eu acho que é uma mensagem motivadora e eu deixaria no quadro de aviso para os professores. Perfeito. Bom, queridos, muito bem. E, na verdade, a gente deixava, né? Deixa em vários lugares e cada um tem a sua, mas está escrito, olha só,
que está escrito? Deus. Deus que é o nosso tudo, né? E muitas vezes a gente deixa Deus em alguns lugares, né? Muitas vezes as pessoas estão deixando Deus em alguns lugares. Muitas vezes as pessoas deixam Deus, só busca Deus na igreja. Então Deus é muito mais do que um papel, onde nós só buscamos Deus na igreja. Deus no trabalho, ou na carteira, ou em algum outro lugar. Mas Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele está em todo lugar, né? E Deus está em todo lugar de que forma? Através da minha e da sua vida. Lá na tua escola bíblica, você é um agente de Deus. Você é uma extensão de Deus na terra. Deus, ele, muitas vezes você pensa assim, você pensa assim, eu queria pisar nas ruas de Jerusalém, eu queria pisar nas ruas de Israel, eu queria passear pelas ruas, eu também queria, tá, irmãos? De fato. Mas pode ser que nós temos que... Pode ser que a gente entenda que a gente não tenha condições de ir para lá. Pode ser que até as guerras que estão acontecendo lá, a gente não tenha oportunidade de ir para lá. Mas a grande verdade é que Jesus já passou por aquelas ruas. Jesus já passou por toda aquela Jerusalém. Agora ele chama cada um de vocês, cada um de nós, para sermos uma extensão dele. E as pessoas que estão deixando ele em alguns lugares, elas possam encontrar em nós a presença de Deus. Que elas possam encontrar através da minha, da sua aula, da sua escola bíblica, do seu planejamento, da sua gestão, que elas encontrem Deus. Que elas possam olhar em você e ver que você carrega a presença de Deus. No Antigo Testamento era carregada na arca, né? Jesus andou pelas ruas de Jerusalém e hoje o Senhor nos chama para andar nas ruas aonde nós estamos inseridos. Por que que você nasceu na cidade onde você nasceu? Por que que você mora na casa que você mora? Por que que você vive na cidade que você vive? Pela soberania de Deus. Porque Deus conta com você aí. Deus conta com o teu trabalho aí. Deus conta com a tua escola bíblica aí. Por isso que pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2, mas é você que é para estar nesse tempo aí. Para que você seja reparador de brecha. Então eu quero pedir para você, abrir a tua Bíblia, você que está com a tua Bíblia, em Isaías, capítulo 58, versículo 11 e 12. E eu gostaria de pedir para Ana Cláudia Araújo ler, se ela conseguir. Que foi a última que falou, Isaías 58, 11 e 12. Pode ler, tá? 11 e 12. Versão NVI, tá? Tá ok. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim, bem regado. E Fica o pé certinho. Fica o pé. Ó. Vai começar a fazer graça? Ô, Ana, acho que você travou um pouquinho. Travei? Travou, mas não tem problema. O Senhor te guiará continuamente e fartará os teus ossos até em lugares áridos, né? Então, queridos, o Senhor vai fazer tudo isso com você. Guiar você constantemente. Ele vai gerir tua vida. Fortalecer teus ossos.
vai fazer com que você não falte água para você, vai direcionar todas as suas coisas e vai te deixar como um jardim regado, ou seja, um jardim bonito, cujas águas nunca faltam, para que vocês sejam chamados de reparadores de rotura, de brecha, do que tiver na sua versão. Mas quem são esses? Aqueles que carregam a presença de Deus nessa terra. Então, as suas escolas bíblicas é para isso, é para reparar brechas. Você, gestor, é para isso, é para reparar brechas, muitas vezes do teu professor, muitas vezes do teu diretor, do teu auxiliar de classe, dos alunos. Então, a nossa escola bíblica é para isso. Então, que você possa fazer isso com excelência, que você possa fazer isso com vontade e gerindo sempre. Amém? Eu vou dar para vocês, agora são 3h12. 3h30, a gente volta para o segundo período. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês, de pausa para vocês ir no banheiro e beber água. Mas eu gostaria muito que vocês voltassem, porque a segunda parte é ideias do que você pode fazer na tua escola bíblica, é como fazer um planejamento eficaz, e eu vou mostrar para você algumas ideias para facilitar o teu dia a dia aí. Então, se você, por favor, você volte daqui 15 minutos, eu conto com você, e aí no final eu vou disponibilizar o slide para você ter todo esse material. Pode ser assim? Então, beleza. 3h15 agora, 3h30 a gente volta, tá bom? Vamos manter o horário, vamos ter horário, porque gestor bom é gestor que vem no horário. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. E até daqui a pouco. Os meus dias.